Chegamos na metade dos episódios e hoje faremos aí o draft do Jacksonville Jaguars. Jaguars que tem sido aí um time frustrante, na verdade. Estavam aí encaminhados para o sucesso, inclusive eram favoritos a título de divisão. Chegaram perto, tiveram aí um início de temporada muito bom, mas deixaram tudo escorregar. Inclusive derrotas importantíssimas aí no final que deixaram totalmente à mercê dos seus adversários o título da divisão. Então, Trevor Lawrence também numa situação delicada, não está correspondendo como todo mundo achava, eu incluso, que ele iria desempenhar na NFL. Alguns espaços aí a serem preenchidos, precisamos reforçar demais a questão de talento dessa equipe, precisamos proteger um pouco melhor o Trevor Lawrence, precisamos de repente draftar algum wide receiver, pois eu não gostei da contratação do Gabe Davis e eu acho que em algum momento na temporada ele vai deixar o time na mão. Defensivamente, faremos algumas mudanças lógicas na cabeça para fazer sentido para o draft que estamos planejando. A gente já vai entrar em detalhes. Então, primeiramente, bora dar uma olhada nesse elenco. Então, eis aqui que estamos olhando para o Jacksonville Jaguars. Linha ofensiva é equilibrada, eles trouxeram o Mitch Morse aí, contrato de 2 anos, pode ser estendido mais para frente, claro, mas poderemos de repente draftar um center se alguém estiver disponível. Posição de guard me preocupa um pouco e a posição de tackle. Quanto tempo mais o Ken Robinson vai continuar nos Jaguars? Anton Harrison, não sei se é a resposta aqui para a posição de right tackle, escolha de primeira rodada de 2023, mas eu acho que o time ainda vai apostar um pouco mais neles. Se tiver alguém muito indispensável, é provável que a gente drafte um outro jogador de linha ofensiva, um outro tackle. Guard com certeza é uma prioridade aqui. Posição de wide receiver, Zay Jones, Christian Kirk, os dois cresceram demais indo para Jacksonville e recebendo passes do Trevor Lawrence. Não me preocupo nem um pouco com eles. Parker Washington é um jogador que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem um teto alto a ser atingido ainda. Merece um pouco mais de volume de jogo e eu gostaria de ver isso acontecer. Mas ele disputa snaps no slot com o Christian Kirk. Agora, Gabe Davis como recebedor isolado do lado esquerdo para ser uma ameaça vertical, para ser um cara de bolas contestadas. Não sei se gosto tanto. Eu acho que o Evan Engram faz esse papel melhor do que o Gabe Davis. E eu acho que em algum momento da temporada ele vai acabar deixando o time na mão. A posição de running back está bem consolidada. Travis Etienne aí continua sendo running back principal, muito talentoso. Logo em seguida com Tank Bigsby e D'Ernest Johnson. Os dois aí para equilibrar um pouco de volume do Travis Etienne. D'Ernest Johnson tem aí um estilo de jogo mais parecido e Tank Bigsby é o cara de jardas curtas e mais contato. Posição de quarterback, então tá bem posicionado aqui, né? Tem o Trevor Lawrence de titular e o Mac Jones aí que foi escolhido no mesmo draft para ser o seu reserva, né? E ainda tem o CJ Beathard. Defensivamente, coisas que vão fazer sentido aqui pra gente. Eu quero, na minha cabeça aqui, né, trazer o Travon Walker para defensive end, jogar desse lado aqui. Ele é bastante versátil, mas eu não acho que ele está rendendo tanto como um true pass rusher aqui deste lado. Eu acho que ele sim tem potencial de pass rusher, mas eu acho que ele pode trazer outras contribuições. Foi draftado inclusive pela sua versatilidade e o seu atleticismo absurdo, né? Foi um dos maiores atleticismos da história do Combine. E eu acho que isso poderia ser um pouco melhor aproveitado aqui, colocando ele de defensive end, para ele jogar um pouco mais perto da linha. E a gente trazer um cara de um pouco mais de velocidade para fazer par com o Josh Allen do lado oposto. Não gostei da franchise tag no Josh Allen, é outro jogador aí que corre o risco de não jogar sobre a franchise tag. E veremos aí como será conduzida essa situação, tem que renovar. O time trouxe aí o Eric Armstead para reforçar a linha defensiva também. Davon Hamilton, ótimo jogador, gosto bastante dele para ser o nose tackle aqui. Dupla de linebackers é fenomenal, Devin Lloyd e Foye Oluokun, esse cara aqui é muito bom. Aí temos de cornerback
Ronald Darby e Tyson Campbell. Tyson Campbell não teve uma temporada tão boa comparada à que ele teve em 2022, mas eu acho que isso pode ser revivido, principalmente se a gente melhorar aqui a situação da linha defensiva. André Cisco, um jogador sólido, acho que não precisaremos mexer aqui. Darnell Savage, deram dinheiro para ele, hein? Trouxeram aí o Darnell Savage de Green Bay. Acho que tá de bom tamanho por enquanto. Não me preocuparia tanto com a posição de safety. De repente, só uma adição de profundidade mais para frente no draft. Ronald Darby, não sei dizer aqui se foi mais para tapar buraco com a saída do Darius Williams ou realmente uma solução a longo termo, como os Jaguars verão isso, mas poderemos cogitar aí draftar um cornerback dependendo de quem estiver disponível. Mas a preocupação no geral é fazer essa mudança para trazer um pass rusher de fato aqui com um pouco mais de velocidade para substituir o Travon Walker aqui, ele moveria para a linha defensiva e, é claro, a gente endereçar essa linha ofensiva aqui para facilitar aí a vida do Trevor Lawrence. Então, bora pro draft, 5 rodadas. O time está bem posicionado aqui, começa a escolha na 17, tem 6 escolhas aí nessas primeiras rodadas, dá para endereçar bastante coisa e bora lá. E olha só, aqui temos uma decisão difícil de fazer, cara, porque temos Troy Fautanu disponível, ele poderia ser um substituto do futuro Cam Robinson, mas também temos o Jared Verse, e ele é um dos edges mais talentosos, e a diferença dos 3 primeiros para os próximos, ela começa a cair num certo nível, embora ainda tenha uma certa qualidade nessa classe, cara, mas se a gente conseguir decidir isso agora com um jogador desse calibre disponível, né, Dallas Turner e Jared Verse são 2 peças fenomenais, eu acho que aqui valeria demais a pena, cara. Jared Verse não estava disponível nenhuma vez que eu fiz esse mock, primeira vez que ele está disponível, e aqui com certeza seria a minha escolha. Com isso já solucionamos a posição, então agora é Josh Allen e Jared Verse de outside linebacker e movemos o Travon Walker para jogar junto com o Devon Hamilton e o Arik Armstead nessa linha. É um dos boxes mais fortes da NFL, com certeza, fazendo esta adaptação. Com isso o trabalho da secundária fica mais fácil, esperamos ver aí o Tyson Campbell evoluir novamente e quem sabe recuperar aí o seu nível de 2022 ou até ir um pouco mais além. Podemos agora começar a pensar na posição de linha ofensiva, mas também, olha só o que sobrou pra gente, Kamari Lassiter, véio, seria muito interessante aqui como segundo cornerback, já pensando que o time pode ou não querer renovar com o Tyson Campbell, dependendo do preço dele no futuro, e também a questão aí do Ronald Darby, então acho que isso já basicamente consolidaria a defesa e a gente poderia pensar um pouco mais no ataque. Zach Frazier é um jogador talentoso, cara, mas é um center e tem outros centers que eu gosto bastante nesse draft. Alguns que inclusive podem cair para a 6ª, 7ª rodada, como o Nozard e o Tanner Bortolini, jogadores que a gente não vai ver saindo aqui nesse mock. Mas Kamari Lassiter eu acho aqui uma opção fenomenal para a gente já esquecer essa defesa e agora as próximas 4 escolhas focar um pouco mais no ataque. E sobrou pra gente Christian Mahogany, e eu acho que isso já é um sinal aí que as coisas estão dando muito certo nesse draft aqui, pelo menos simulado por Jacksonville Jaguars. Uma outra opção que a gente poderia ter seria o que os Chiefs fizeram aqui, draftar o Dominic Puni e mover ele para guard, seria uma opção interessante. Os jogadores de linha ofensiva que sobraram, temos aqui Trevor Keegan, Cooper Beebe, opções interessantes de guard, Christian Mahogany, o que vai ser a nossa escolha. Wide receiver, como eu falei, não estou tão preocupado, mas poderemos pensar em alguém que possa jogar principalmente do lado de fora, né? O Brandon Rice seria esse cara, mas eu gosto muito do Christian Mahogany aqui e posição do wide receiver não me preocupa tanto quanto posição de linha ofensiva nesse draft. Então, Christian Mahogany, bem-vindo a Jacksonville. E agora a gente pode pensar um pouco mais aí com carinho nas outras posições. Vamos ver o que sobrou de wide receiver pra gente. Somente o Malik Washington aqui. Então eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco mais de repente na linha ofensiva. De repente
trazer um pouco mais de profundidade nas outras posições, porque nessa altura eu gosto bastante do Javon Solomon, cara. Foram 17 sacks na temporada do college, ele liderou os Estados Unidos inteiro em sacks. Eu acho que tem um potencial muito grande aqui, principalmente para ser um cara rotacional às vezes, né? Em situações óbvias de passe ou de blitz até mesmo, né? É um cara que pode contribuir bastante, tem uma certa versatilidade, mas eu acho que jogando como um outside linebacker ele teria um pouco mais de vantagem, né? Porque a sua envergadura não é tão grande, então ele se beneficiaria não precisando ser o primeiro cara a iniciar o contato com os jogadores de linha ofensiva. Seria uma opção muito bacana aqui, assim como Tyke Smith também, ou Cole Bishop, já pra gente adicionar profundidade na posição de safety. Mas eu gosto muito do Javon Solomon aqui, acho que tá no valor ideal e eu acho que o fit com o esquema defensivo combina. E agora, Jacksonville também tem escolhas muito próximas aqui, né, 114 e a 116. Aí sim a gente pode começar a pensar de volta em um outro guard, jogador de linha ofensiva. Opa. E aqui temos o Cooper Beebe e o Trevor Keegan. Eu acho que o Cooper Beebe aqui seria ideal, cara, porque ele já entra assim com como é que eu posso dizer? Um seleto grupo de técnicas que ele tem para tanto para contribuir contra a corrida como para proteger o passe. E entre ele e o Trevor Keegan, eu acho que o Cooper Beebe tem um teto maior a ser atingido do que o Trevor Keegan. E o Cooper Beebe é um bom atleta, mais do que dão crédito. E eu acho que aqui faria muito sentido a gente estar escolhendo ele. Então, Cooper Beebe, bem-vindo para Jacksonville. Veremos o que podemos fazer aí com as próximas escolhas. Temos algumas opções. Na posição de wide receiver, Taj Washington, não sou muito fã dele. Eu acredito que ele pode ser mais um cara de special teams. Mas Luke McCaffrey na 150 seria um reach aqui, né? E a gente não vai tentar fazer isso. Eu gosto bastante do Isaac Randall, mas ele não vai ter espaço nessa equipe. Então não adianta draftar running back aqui. Quarterback, eu acho que o time já foi atrás do quarterback reserva, senão Jordan Travis seria uma opção muito bacana, mas muito bacana mesmo. Já mantendo ele em Flórida, inclusive aí trazendo para ser o reserva do Trevor Lawrence, com potenciais chances de ser titular, né? Porque Trevor Lawrence de vez em quando gosta de se machucar. E aqui eu acho que o que faria mais sentido, Logan Lee de Iowa, para ser uma presença aí no interior. Ele não seria exatamente o Devon Hamilton dessa defesa, né? Ele é bem mais magro para isso. Ou o Theo Johnson, né? Para contribuir com esse time futuramente como uma ameaça vertical. De repente o time com a sua fraqueza na posição de wide receiver poderia se limitar a pacotes com 2 tight ends, de repente, ou 2 running backs, e manter apenas 2 wide receivers em campo, né, em vez de 3. Eu acho que seria uma posição interessante, até porque eles têm a versatilidade de trazer o Evan Ingram como slot, né? Então eu acho que isso poderia ser um sinal aqui de que a gente poderia draftar o Theo Johnson. Como a gente já fez as mudanças com o Trevor Walker, eu acho que a gente pode dispensar o Logan Lee aqui e escolher o Theo Johnson. E esse seria o nosso draft do Jacksonville Jaguars. Pessoalmente eu gostei bastante, um dos meus drafts acho que favoritos que eu fiz até agora. Gostei muito do perfil das escolhas, gostei do que sobrou pra gente aqui. Conseguimos resolver a defesa com basicamente 2 escolhas e eu estaria muito contente com isso, deixando esse front muito, mas muito potente aí para apressar o passe e defender a corrida, facilitando o trabalho dos nossos cornerbacks para que Tyson Campbell e Kamari Lassiter e companhia tivessem aí um excelente desempenho. Christian Mahogany e Cooper Beebe são aí futuros titulares para a nossa linha ofensiva, com um potencial altíssimo demais. Javon Solomon, jogador rotacional, com potencial chance de ser titular também, né? Gosto bastante dele. E aqui é um valor excepcional para um cara que teve 17 sacks na temporada de college. Cara, é muita coisa. E o Theo Johnson, excelentíssimo atleta, pode vir a se desenvolver, pode contribuir com os bloqueios, pode ser um jogador de linha ofensiva honorário, pode evoluir de repente para um melhor passador, consegue ser uma ameaça vertical, ele tem uma envergadura gigantesca, tem um físico bom para resistir ao contato.
E eu acho aqui que seria uma arma muito interessante para os anos futuros do Jacksonville Jaguars. E esse foi o nosso draft, cara. Então, o que você achou aí? Não deve ter muitos torcedores dos Jaguars no Brasil, mas se você é um deles, o que você achou? E se você não é torcedor, comenta também. Às vezes você torce para o rival de divisão ou apenas não gosta aqui das onças pintadas. Só me diga o que você achou desse draft, o que você faria de diferente, quais são as escolhas que você concorda. Comenta aí, não se esquece de deixar um like, se inscreva no canal, dá uma fortalecida nesse trabalho aí, que o nosso intuito é realmente crescer aqui o conteúdo de futebol americano no Brasil, principalmente esse ano que vai ter jogo aqui, né? É muito empolgante, estarei lá inclusive e espero ver vocês lá também. Um grande abraço e tchau!